Morar fora do Brasil. Este era um dos meus maiores sonhos e eu não fazia ideia que iria estar realizando há 2 anos atrás. E após passar por vários perrengues e ganhar XP suficiente, eu resolvi compartilhar tudo dessa minha trajetória com vocês. E galera, tem muita, mas muita coisa mesmo para compartilhar com vocês. Então já vai pegando a pipoca aí e vamos para a vinheta. Então galera, claro que tanta informação não ia caber num vídeo só, né? Então eu resolvi criar uma série com o nome Desenvolvedor na Europa. Então provavelmente eu vou criar uma playlist chamada Desenvolvedor na Europa. Então se você quiser acompanhar essa série do início até o final, é bom seguir essa playlist porque vai ser aí que eu vou estar colocando os vídeos relacionados a essa parte de dicas e como foi minha experiência para vir aqui para a Europa, mais precisamente na Alemanha, né? E a ideia é essa, é passar quais são as coisas que me ajudaram nesse processo de sair do Brasil, desde a parte de preparação até a parte de chegar aqui, pisar no solo europeu, mais precisamente alemão, né? E passar essas coisas para você, que como elas me ajudaram, elas também podem estar lhe ajudando também. Ah, e calma aí, antes de você já ir dizendo, eu queria um vídeo de design pattern. Calma aí que essa série não vai substituir os vídeos que eu venho fazendo de design patterns, tá? É só para diversificar um pouco entre vídeos técnicos e pessoais, tá bom? E para começar essa série, galera, eu resolvi começar do start point, que é o ponto inicial mesmo de partida, que é onde você tá pensando assim, velho, o que eu tô fazendo da minha vida? Onde eu estou e onde eu quero chegar? É aquela hora, né, que a chave ela vira na sua mente e você decide fazer algo para que aquele sonho ele vire realidade, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento, né, eu sempre pensei saindo do Brasil, palestrando e tal, e eu sempre tomei atitudes para que essa parte de palestras, esse sonho de palestras fosse realizado, né? Mas a parte de sair do Brasil para mim ainda era algo muito distante. Eu achava que, velho, eu tenho que ser o pica das galáxias para sair do Brasil, né? Mas foi 2 anos depois que eu comecei a trabalhar, em 2015, eu comecei a trabalhar em 2013, né? Em 2015 eu resolvi fazer algo para que este meu sonho de sair do Brasil ele fosse realizado. Aqui eu quero abrir um parênteses que não tem muito a ver em relação a sair do Brasil, mas é que se você tem mais de um sonho, se você tem mais de uma meta para sua carreira profissional, até mesmo pessoal, é interessante que você foque em resolver primeiro um, para depois você ir para o outro, né? Você não pode tentar resolver tudo com um tiro só, né? Uma bala de prata, né? Mas eu lembro que quando eu enfim consegui realizar essas minhas metas de estar palestrando pelo Brasil, aí sim eu comecei a focar nessa parte de sair do Brasil. Até porque eu já tinha me envolvido bastante com a comunidade de front-end, principalmente a galera de Recife, né? Eu já vinha realizando alguns eventos em Recife, principalmente, como foi o MugPE, que é um meetup só para front-end, né? O Machine Learning Recife também. Então essa parte de evento, de palestra já estava bem claro para mim. Mas sempre tinha aquele negócio assim dentro de mim falando, velho, eu tenho que sair do Brasil, eu tenho que sair do Brasil, não só pela qualidade de vida, mas porque eu realmente queria experienciar essa questão de estar programando fora do Brasil, estar inserido num ambiente multicultural, né? Apesar da empresa que eu estava antes ser multinacional e já ter um contato com a galera de fora, eu queria realmente estar programando dia a dia com a galera de fora e no mesmo ambiente, né? E aí eu resolvi, velho, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que focar para sair do Brasil. E aí eu resolvi anotar no papel algumas ações e uma das ações era melhorar principalmente a minha parte de coding, né? De JavaScript principalmente, e também o inglês, porque o inglês não tem para onde você correr, que é essencial. Isso é a primeira dica, né? Que não tem para onde correr. Aprenda inglês. Inglês é essencial, galera. Não tem para onde correr. Se inglês é algo que você ainda não sabe conversar, não sabe se comunicar, faça um cursinho, se matricule em algum curso local ou até mesmo online. Tem várias e várias formas de você aprender inglês. Eu, como vim de colégio público, o ensino não era muito bom em relação ao inglês, mas tinha assim, tipo, muito básico, né, o inglês na minha mente. E aí eu resolvi começar a estudar no Senac e isso me ajudou muito mesmo, assim. A parte do inglês melhorou bastante, ele era tipo intensivo todo dia. Eu fazia o inglês 2 horas por dia, que era das 8 às 10. E chegava em casa assim morto, porque era das 8 da noite, né, às 10 da noite. E chegava em casa tipo de 11 horas da noite, mais ou menos. E eu fiz esse curso durante 3 anos e meio, se eu não estou enganado. 3 anos e meio, foi isso mesmo. E isso me ajudou muito em relação a se comunicar, porque a parte de comunicação é essencial. O Senac ele ajudou bastante na parte de gramática e na parte de se comunicar também. Mas depois que eu terminei o Senac, eu ainda via que tinha algumas travas, sabe, para eu conseguir me comunicar com as pessoas. Mas assim, eu dizendo que o inglês ele é fundamental, não quer dizer que você precisa ser um fluente na língua, não quer dizer que você precisa ser um, sei lá, um nativo. Não.
Se você consegue conversar com a pessoa que está ali do outro lado, a pessoa consegue lhe entender e você não comete assim vários erros grotescos, né? Sei lá, eu troco às vezes um futuro por um passado, tá de boa, não tem problema. A pessoa consegue lhe entender, que você consegue fechar uma conversa ali, então, massa, você já consegue sair do Brasil. Quando eu cheguei aqui, o meu inglês era horrível. Tipo, mano, eu consegui entender o que as pessoas falavam tranquilamente, o meu listening assim sempre foi um pouco melhor do que o meu speaking, mas conversar, as palavras fugir ainda hoje, ainda foge as palavras na minha mente porque o meu vocabulário não é 100% perfeito, mas você conseguindo conversar e a pessoa conseguindo lhe entender, às vezes a pessoa pode até falar, repete aí de novo, tal, não entendi, mas vocês conseguindo fechar ali uma conversa que seja produtiva, tá massa, você consegue sair tranquilamente do Brasil, não tenha medo, coloque a cara e vá-se embora. Mas se isso é algo que lhe impede, cara, foque nisso. Primeiro, galera, eu tentaria resolver as questões técnicas, ou seja, a linguagem que eu quero vir trabalhar aqui, eu tenho que conhecer bem, né? Depois disso, eu focaria no inglês, velho. Se eu sei que a linguagem não é um problema para mim, então foca no que tá lhe impedindo hoje. E em relação a isso, seria o inglês, né? Mas aí você tem que tomar cuidado e ir com a dica 2 que eu vou dizer agora, né? Que é você não esperar estar com o inglês perfeito para você vir para cá. Tem muito amigo, mas muito amigo meu mesmo que é muito bom, são profissionais excelentes, mas eles não têm um inglês assim tão bom, mas conseguiriam se comunicar com pessoas daqui e eles querem sair do Brasil também, mas não tentam fazer entrevista porque eles esperam estar com o inglês assim de um jeito que não cometam nenhum erro, sabe? Mas, velho, é muito difícil você estar com o inglês perfeito, até porque você não tem contato no dia a dia com pessoas de fora. Então, se você não tivesse contato, vai ser muito difícil. Até mesmo se você tiver contato, você não vai ter como ter um inglês perfeito. Assim, eu acho muito difícil, né? Mas a minha dica é você não esperar e começar a fazer entrevistas. Até mesmo, galera, porque emocional é uma coisa que pega muito, mas muito mesmo. Principalmente pra gente, né, que trabalha com a mente. Eu, por exemplo, já teve algumas entrevistas técnicas que eu fiquei muito nervoso. Um exemplo perfeito foi uma entrevista da Amazon que eu fiz agora há pouco. Eu cheguei na última etapa e aí quando fui na última etapa, que foi o in-house, né, seria o in-house, mas por causa da pandemia eu não cheguei aí pra lá. Eu fiz remoto mesmo, então foi das 10 às 5 da tarde. E aí nessa etapa eu fiquei muito nervoso mesmo, por se tratar da Amazon, né? Então, por ser uma empresa muito grande e tal, e assim, eu sempre tive uma vontade de trabalhar na Amazon também, eu fiquei super nervoso, e isso me atrapalhou muito, mas muito mesmo. Depois eu posso fazer um vídeo explicando como foi o processo, mas assim, tenta já ir aplicando para as empresas que você quer vir, porque o emocional ele vai contar muito e isso pode lhe atrapalhar a falar até mesmo em inglês. Teve um tempo que eu estava fazendo esses processos de seleção antes do meu inglês estar assim afiado, vamos dizer, para vir para cá, e isso acabou acontecendo um caso bem engraçado que eu vou falar no final do vídeo, mas assim, tente fazer as seleções durante o processo de aprendizado do inglês, para você ir se acostumando, tá bom? E aí, galera, durante esse processo, vem a dica 3 que eu quero passar para você, que é esteja pronto para fazer live code ou whiteboard. Por quê? O que é whiteboard? É você escrever na frente da pessoa que está lhe entrevistando. Nesse caso, como seria online, você teria que fazer basicamente um pseudocode na frente da pessoa que está ali na call com você. Por isso que não é live code, né? Seria um pseudocode que a gente chama de whiteboard, tá bom? Explicando uma solução de um algoritmo ou algo do tipo. Então, por que eu estou falando isso? Não são todas as empresas que pedem para você fazer um whiteboard ou até mesmo um live coding, né? Mas boa parte das empresas elas são compostas por etapas no processo. Por exemplo, a primeira etapa é uma call com o pessoal do RH, geralmente. Depois eles passam um teste para você fazer em casa, ou até mesmo você vai lá na plataformazinha dele e faz um teste de código. E aí depois disso vem uma entrevista com uma pessoa técnica. E aí, durante essa entrevista, essa pessoa vai pedir para você resolver um problema técnico na frente dele, que pode incluir algoritmo, uma estrutura de dados, ou até mesmo um componente em React, por exemplo, alguma coisa básica que seja para você programar na frente deles, porque eles querem ver a sua forma de pensar e como você estrutura o seu código. E aí, com isso, eles conseguem até mesmo pegar algumas qualidades suas, por exemplo, o conhecimento de design patterns, de arquitetura de software e etc. Então esteja pronto a fazer live code, e uma das dicas extras que eu posso lhe dar é que nesse processo de live code ou whiteboard, tente sempre mesmo falar enquanto você pensa. Por quê? Porque você
falando enquanto você pensa, a pessoa que está ali do lado do seu entrevistador, ele pode até mesmo lhe dar umas dicas pequenas, porque ele quer que você termine o processo de entrevista com sucesso. Ele não é seu inimigo. Ele quer pegar o seu conhecimento, tipo, conseguir mapear o que você sabe na melhor forma possível, porque ele vai ver se você consegue se encaixar na posição que ele está oferecendo para você. Tipo, galera, as pessoas geralmente pensam que o propósito do entrevistador é fazer você reprovar na entrevista, mas não é. O propósito dele é tentar pegar ao máximo o que você sabe. Por quê? Durante um processo seletivo, não dá para você ter 100% de certeza se esse candidato ele é um bom ou um mau candidato. Talvez, às vezes, o candidato não está no bom dia, está nervoso, como eu falei, e a galera entende totalmente, tanto que tem casos de pessoas que reprovam 3, 4 vezes em determinada posição e tentam novamente em uma determinada empresa, e eles conseguem sim entrar na quinta vez, porque ali naquele dia ele estava mais tranquilo e conseguiu passar o conhecimento dele de uma forma boa e tranquila que as pessoas que estão entrevistando conseguiram entender, tá? Então assim, tente sempre falar o que você pensa, porque a pessoa que está ali do lado, ela pode lhe ajudar e você pode até mesmo, para mim isso funciona muito, é uma forma de eu ficar menos nervoso quando eu estou fazendo entrevista, tá? E isso é bastante importante. E aí vem a quarta dica, que eu acho que é a mais importante de todas, que é não desista, velho. Tipo, é clichê, mas isso pra mim foi o que pegou. E teve uma situação que eu vou falar já, mas durante essa situação que eu passei, isso ficou martelando na minha cabeça, que eu não iria desistir, porque isso é um sonho que eu tinha e, velho, o não você já tem. Não, essa frase é muito clichê, né? Todo mundo fala pra você, o não você já tem. Só basta você tentar porque não vai diferenciar em nada. Mas isso é realmente verdade. O não você já tem. Se você não tentar, você não vai sair do ponto que você tá. Para você sair de um ponto A e chegar no ponto B, você tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, você não vai sair do seu ponto inicial. Mesmo que você tente e reprove, você já não vai estar na posição anterior que você estava ontem. Então, velho, tentei hoje, não consegui passar nessa entrevista, beleza, vou no próximo e vai, velho. Uma coisa que me ajudou bastante durante essa parte de não desistir foi o quê? É pegar os feedbacks dos processos que eu não passei, tipo, velho, se, sei lá, eu fui super ruim na parte de coding, ou então, eu fui super ruim na parte de falar, como é que eu posso pegar esse ponto e tentar fazer com que isso possa estar me ajudando no próximo processo ou até mesmo como profissional. E aí um exemplo que aconteceu comigo, né, foi durante esse tempo que eu estava melhorando o inglês, né, para mim, assim, a parte de código foi bem tranquila, sempre foi muito tranquila em qualquer processo seletivo, mas a parte de inglês sempre pegava, sabe, a parte de comunicação, né. E durante um desses processos seletivos, eu fiz uma entrevista com um carinha do RH e assim, acho que foi nos primeiros 5 minutos da entrevista, a entrevista não passou mais do que isso, o cara parou a entrevista e fez, velho, peraí, vamos parar aqui, tipo, ele perguntou alguma coisa sobre mim, e assim, eu tava muito nervoso, como eu falei, quando você não tem costume de fazer entrevista em inglês, isso dificulta muito, e aí, como eu tava muito nervoso, ele parou assim, interrompeu a entrevista e fez, velho, para, mesmo assim, tipo, stop, dessa forma assim, e fez assim, não dá, você não consegue falar, você não consegue se comunicar, vamos parar por aqui, não dá para ele entender e realmente não tem condição de você sair para fora do Brasil dessa forma. Tente estudar mais, passe uns 5 anos, tipo, já fazia uns 3 anos que eu estava estudando inglês, tá? Passe mais uns 5 anos, ele falou para mim, né? Passe mais uns 5 anos estudando inglês e aí sim você tenta fazer entrevista comigo de novo, ou seja lá qual for a empresa que você quer ir. Eu fiquei tipo, velho, que merda, né? E isso me desmotivou muito, tipo, na época eu saí da entrevista morgado, né? Mas eu resolvi pegar isso que ele falou e tentar filtrar e fazer de uma forma com que eu poderia estar melhorando tanto pessoalmente como profissionalmente também. Tanto na parte de comunicação pessoal, né? Como profissional também. Eu resolvi sair do Senac, tranquei o curso lá no Senac, eu acho que já estava, tipo, num dos últimos levels lá do Senac. Eu resolvi sair porque eu consegui passar numa empresa da Austrália, num processo seletivo de uma empresa da Austrália para trabalhar remoto. E comecei a trabalhar com essa galera da Austrália. E isso me ajudou a pegar um pouco da cultura, sabe? E até mesmo nos dias de stand-up que tinha lá, eu conseguia estar me comunicando um pouco e tal. E aí isso serviu para eu poder estar treinando a parte de escrita, listening, e um pouco de comunicação nas stand-ups que tinha. Não era sempre que tinha stand-up, a stand-up não era todo dia no tempo. Era, sei lá, se eu não me engano, as stand-ups da gente era tipo 3 vezes na semana. Mas isso me ajudou muito, muito mesmo. E aí,
depois disso eu comecei a fazer mais processos seletivos durante esse tempo. E aí teve um determinado processo que eu fiz, que foi para uma empresa da Austrália, a Canva. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu fiz e foram, sei lá, 5 etapas. E aí na última, que era a parte técnica, eu recebi um feedback dizendo que eu não tinha passado e tal, que não fazia o fit, mas foi muito legal o processo dos caras. E aí eu, beleza, continuei tentando e tal, peguei alguns pontos que eu vi que eu poderia estar melhorando e aí eu resolvi estudar na parte técnica. Mas antes disso eu já tinha recebido vários feedbacks em relação ao inglês, dizendo que não tá bom o suficiente, tem que melhorar. Mas eu sabia que não era só a questão também do inglês, mas também a questão do emocional que pegava um pouco, né? E aí eu fiquei tentando, e durante essas tentativas eu fui melhorando, né? Me acostumando mais, e aí chegou num ponto que tipo, velho, inglês já não faz tanta diferença, mesmo não estando perfeito no inglês, eu já estava acostumado a falar, eu já estava acostumado com o processo dos caras, porque assim, as entrevistas, principalmente com RH, você já segue um scriptzinho falando, lhe apresentando, falando das coisas que você sabe, com a galera técnica. Você meio que já está também acostumado a seguir um script na parte de apresentar o que você sabe, as suas experiências, né, sei lá, explicar determinado design pattern e tal. Então isso já foi me ajudando bastante, até chegar num ponto que tipo, velho, tava ali na entrevista, os feedbacks que eu recebia era mais em relação técnica do que o inglês. E isso pra mim, por incrível que pareça, era muito melhor, porque eu sabia que a parte ali que pegava mais, que era o inglês, já estava tranquilo e eu não recebia feedback negativo em relação a isso, nas entrevistas, né? Então, tipo, depois disso, eu consegui passar numa empresa daqui da Alemanha, mas antes de eu encerrar esse vídeo, eu queria que você deixasse no comentário, né, o que é que você achou desse vídeo, se você já passou por algo parecido também, se você tá nesse momento, ou se você pensa em sair também do Brasil. E deixa o seu like, velho, que é muito importante, mas muito importante mesmo, para que o YouTube ele possa estar recomendando o vídeo para outras pessoas e que a gente possa também estar crescendo como canal, né? Então não esquece de estar deixando um like no vídeo, que é muito importante para mim, e se inscrevendo também e batendo no sininho para que você possa ser notificado pelo YouTube, tá bom? No próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre como é o processo, né, de estar saindo do Brasil para vir para cá. Como você pode negociar salário e etc. Principalmente se você está saindo do Brasil para vir para cá, para a Alemanha. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então até o próximo vídeo. Valeu!